Olá, queridos ouvintes, quero agradecer mais uma vez por poder você estar aqui para juntos nós aprendermos a palavra do Senhor. Digo juntos porque mesmo eu estou aqui compartilhando com você a palavra de Deus, eu também estou aprendendo, eu estou também me enriquecendo da verdade das palavras de Deus. Esse alimento espiritual que nós já temos aprendido, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Espero que esteja servindo também para o seu coração. E nessa oportunidade eu quero chamar você, quero te convidar para que nós possamos meditar um pouquinho mais na palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você a respeito do tema Ele não está aqui, porque Ele já ressuscitou. Eu convido você a ler um versículo comigo na palavra do Senhor que está centrado esse tema desta mensagem, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. O versículo de número 6, a parte A desse versículo, diz a seguinte expressão: não está aqui, mas ressuscitou. Você pode estar perguntando, estamos falando de quem? Estou falando para você de Jesus Cristo. Você que está acompanhando a nós através deste canal Ajustando Foco, nós temos aprendido outros temas, desde a motivação desse canal, que é o nosso primeiro vídeo, e no segundo vídeo nós aprendemos sobre a revelação do amor de Deus, e esse é Jesus Cristo. Aprendemos que nós pecamos, que nós erramos o alvo, mas que Deus, no seu amor infinito, Ele preparou Jesus Cristo para morrer no meu e no teu lugar e nos conceder a vida eterna. Ele padeceu ali na cruz do Calvário, cruz que era para ser minha e para ser sua. Mas pelo seu amor imenso, seu amor imensurável, Ele nos amou, Ele nos justificou, Ele nos declarou inocente. Mas a morte não pôde reter Ele ali na cruz do Calvário. A palavra do Senhor, nesse texto que nós lemos, ela está inserida num contexto que fala sobre a sua ressurreição. E eu quero aqui meditar com você alguns versículos baseados nesse tema, não está aqui, mas ressuscitou. O versículo 6 do capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Como prova incontestável, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Nós temos aprendido isso. E o versículo 1 diz que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E estando, ou melhor dizendo, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com as vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Aleluias. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Quando aqueles seres disseram isso para as mulheres, diz o versículo 8, e lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Está falando dos discípulos. E estavam agora temerosos, o medo dos judeus. Assim como haviam matado o seu Salvador, mataram Jesus Cristo, aquele que era para eles uma referência inabalável. Agora tinha sido entregue na mão dos seus algozes.
e teria agora, já era o terceiro dia. Essas mulheres foram as 3 Marias, que levaram ali as especiarias para ungir o corpo de Jesus Cristo, como era o costume dos judeus. Mas a palavra do Senhor nos ensina que elas estiveram ali uma surpresa muito grande. Porque quando elas chegaram ali, naquele local, nós temos visto aqui pela palavra do Senhor, ficaram perplexas a respeito daquilo que elas viram, pois não acharam o corpo do Senhor Jesus. Elas não encontraram aquele pelo qual elas foram ali alcançar e cumprir ali um ritual de ungir o corpo. Porque não havia tido tempo, não ocorreu tempo anteriormente de assim o fazê-lo. Porque o dia, na sexta-feira, quando o Senhor Jesus ele expirou, já estava já no final do dia. José de Arimateia, ele pediu o corpo de Jesus para oferecer ali uma sepultura nova, uma pessoa que aí ninguém tinha usado, para colocar ali o corpo do Senhor Jesus Cristo. E os judeus têm o seu costume da guarda do sábado, e ele não poderia ficar ali pendurado no dia do sábado. E aí então ele leva Jesus para ali a sepultura. Mas o meu Senhor, o teu Senhor, o Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que foi prometido pelo Pai, aquele que foi o amor imensurável do Senhor Jesus Cristo revelado a todo ser humano, ele havia prometido. Os anjos bem fazem lembrar aquela mulher e fazem lembrar-nos aqui hoje. Lembram-nos do que ele mesmo dizia a vocês ainda estando na região da Galileia, que convinha que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores e que fosse crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitasse. E é interessante que essa ocorrência, essa situação, ela não ficou presa ali, somente em Jerusalém. Hoje nós podemos ver que essa mensagem ela é anunciada. Começou ali em Jerusalém, começou em Samaria e expandiu para todos os confins da terra, chegando até nós aqui no Brasil. Por quê? Porque a morte não poderia segurar o Senhor Jesus. Ele já havia declarado que ele haveria de padecer, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ele nos traria essa vitória, essa certeza, essa convicção que eu também um dia, e você, poderemos, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também, enquanto ainda nesse corpo corruptível, se aqui na terra nós viermos a padecer e a falecer, antes da volta do Senhor Jesus, nós temos a esperança de que naquele dia da vinda do Senhor Jesus, nós haveremos de ressuscitar. Ele foi a primícia daqueles que ressuscitaram. E nós que confiamos no Senhor Jesus podemos ter essa certeza de que Ele um dia brevemente virá buscar a sua igreja, o seu povo. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a templos, eu não estou referindo a placas de denominações, mas estou falando do corpo de Cristo, na multiforme sabedoria do nosso Deus, revelado através das Escrituras, a igreja do Senhor Jesus, os seus representantes dele hoje aqui na terra e em todas as eras, e ainda para o futuro, que ainda homens hão de se levantar, homens, mulheres, jovens, crianças, para anunciar essa palavra, até o dia da sua vinda. A esses chama a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor, ela confirma, ainda que alguns tentam não crer, tentam argumentar ao contrário. Mas eu quero trazer aqui algumas referências bíblicas que comprovam, primeiro, que Jesus Cristo ele ressuscitou. E outras evidências que mostram, dentro da palavra do Senhor, que ele virá buscar o seu povo. Como nós temos dito. Diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos,
Você pode abrir comigo no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. No versículo de número 3, diz a seguinte expressão: os quais também depois de ter padecido, a Bíblia diz que ele se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que dele, de mim, diz ele, ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eu quero avançar aqui para o versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui nós vemos o próprio Jesus Cristo anunciando esta mensagem de que ele, através do evangelista Lucas, que é autor também do livro de Atos dos Apóstolos, mostrando que ele esteve por 40 dias com infalíveis provas, se mostrando não somente aos seus discípulos, mas também aqui a muitas pessoas, declarando uma missão para a sua igreja na face da terra, que no início era para que eles ficassem ali em Jerusalém, porque haveria de receber uma virtude do Espírito Santo que ainda haveria de vir sobre eles. E isso veio no dia de Pentecoste, tema que estaremos conversando nos estudos da Bíblia que estamos fazendo mais à frente. Mas eu quero me ater aqui, em que o Senhor Jesus, ele se manifestou ali, através da palavra do Senhor, por 40 dias, logo no momento em que ele ressuscitou, estando ainda, como eu disse a vocês, Maria ali, as Marias ali indo para ungir Jesus, ficaram perplexas, e os anjos anunciaram ali para elas que ele não estava ali porque ele havia ressuscitado. O versículo que nós terminamos de ler, terminamos na leitura aqui, que nós iniciamos esta palavra. Elas voltaram do sepulcro e anunciaram essas coisas aos 11 e a todos os demais. Mas o Senhor se manifestou ali naquele mesmo dia para 2 daqueles discípulos, que outrora ele anunciava a palavra, que confiavam que ele haveria de restaurar a Israel, o seu povo. E diz o texto sagrado que 2 homens no mesmo dia, eles estavam caminhando de volta para suas casas, a uma aldeia que distava aproximadamente uns quase 11 quilômetros, 10 quilômetros e 800 metros aproximadamente de Jerusalém, aonde Jesus Cristo foi crucificado. Eles estavam voltando para sua casa, uma aldeia chamada Emaús, tristes, falando um com o outro, fazendo perguntas. E a Bíblia diz que o meu Jesus, o teu Jesus, aquele que é o Filho de Deus, ele se apresentou diante deles, se aproximou e ia com eles na mesma direção. Não exatamente ia para Emaús, mas ia com eles naquela mesma direção. Mas a palavra do Senhor nos revela que no versículo 16 de Lucas 24 está essa história. Os olhos deles estavam fechados. Estavam como que fechados para não conhecerem quem era o Senhor Jesus, para não presenciarem ele que ele havia ressuscitado. Eles estavam tão fechados, com a sua mente tão presa, naquele momento da morte do Senhor Jesus, se esqueceram da sua promessa que ele haveria de ressuscitar. Ele tinha dito isso quando ele estava na Galileia para muitas pessoas. Mas infelizmente muitas coisas aconteceram. Mas era para passar, era para ele passar, foi por mim, foi por você que ele padeceu ali na cruz do Calvário. E interessante que aqueles discípulos receberam uma pergunta do próprio Jesus agora ressuscitado,
que eles não entendiam que era ele ainda. E essa pergunta, o Senhor ele faz também para nós nos dias de hoje, principalmente quando nos colocamos em indagações, muitos porquês de situações que acontecem na nossa vida. Para eles, os discípulos naquele momento, eles estavam tristes. E o Senhor fez uma pergunta para eles: que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Que palavras são estas? O Senhor queria entender, queria fazer eles pensarem um pouco mais. Há motivo de você estar triste? Há motivo dessas palavras? E aqueles moços ali responderam. Um que tinha o nome de Cleopas perguntou: se tu és peregrino aqui em Jerusalém, você não sabe as coisas que têm acontecido nesses dias? Talvez você tenha perguntado também nos dias de hoje, pelas lutas e sofrimentos que você tem passado. Talvez você possa perguntar: pastor Cláudio, será que eu não tenho motivo de estar triste? Eu não tenho motivo de estar abatido? Olha aí a situação do nosso país. É corrupção? É politicagem? É coronavírus? Será que você não está no Brasil? Você não está na terra? Tu não sabe o que está acontecendo? Irmãos, a tristeza para daqueles homens daquela época, queridos ouvintes, é que eles esperavam, na resposta que eles trazem para Jesus, eles disseram assim: olha, você não está sabendo a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi morto, foi profeta, foi poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os príncipes entregaram ele à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que ele fosse aquele que remisse a Israel. Mas agora já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, dizendo que quando de madrugada foram lá ao sepulcro, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos. Estão dizendo que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam, assim como as mulheres haviam dito, porém não viram nada. Irmãos, quantas vezes nós, amigos, nos questionamos e questionamos a Deus, mostrando-nos que nós estamos assim, porque, olha, realmente a situação é difícil. Olha, a realidade é uma realidade. Tem gente que comprova isso. Tem os médicos aí, os índices, os gráficos e tantas coisas mostram que a situação está difícil. Foi do mesmo jeitinho que aqueles discípulos apresentaram as suas justificativas, ainda que tendo algumas evidências declaradas por alguns, mas estavam numa época, numa situação e num momento em que eles naturalmente não tinham condições até de acreditar. Eu não estou defendendo eles, porque o próprio Jesus Cristo os exorta dizendo: honestos e tardos de coração para crerdes em tudo quanto os profetas disseram. Mas eu quero dizer que a situação que ocorre de hoje é fato, existe. A situação que está instaurada, ela está aí, ninguém pode negar. Mas o Senhor, assim como perguntou para aqueles moços naquele dia, que palavras são essas? O Senhor também pergunta para nós, que palavras são essas? Assim como o Senhor estava querendo se revelar a eles, mostrando que Ele era a solução e que Ele já tinha mesmo sido ressuscitado, se revelado a eles, o Senhor espera que nós venhamos a compreender e aceitar que aquele que foi, que é e sempre será o amor de Deus revelado a toda a humanidade, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. E que a nossa esperança deve estar depositada nele, mas é preciso acreditar que ele ressuscitou. E que ele é poderoso para trazer nova vida à nossa vida. Trazer uma nova esperança a nós perante essa situação que está acontecendo.
Ah, pastor, mas eu até acredito, a Bíblia até fala que Deus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Salvador. Mas você crê que Ele ressuscitou? Você crê que Ele venceu a morte? Sim, Ele pagou o preço do meu pecado e do seu, Ele morreu lá na cruz do Calvário. Mas se Ele morresse ali na cruz do Calvário e ficasse morto, de nada valeria o cristianismo, de nada valeria as religiões que professam a fé em Cristo Jesus. Nós temos vitória sim na morte da cruz do Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu no nosso lugar para cumprir a justiça. Mas Ele ressuscitou para que nós também tivéssemos a esperança de uma vida eterna com Cristo, com o nosso Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E assim como aqueles discípulos estavam fechados, estavam cegos, não entendendo, argumentando, nós ficamos no dia de hoje, argumentando, e ficamos com os olhos como que fechados, não entendendo o que está acontecendo. Conhecemos até a história, mas não cremos. Conhecemos até os detalhes, como os discípulos ali conheceram, mas nós não acreditamos que as situações podem passar. Preferimos confiar nos homens. Pensamos que as soluções estão nesse plano terrestre. Eles disseram, nós pensávamos que Ele fosse o que remisse Israel. Deus estava em Cristo Jesus apresentando algo, uma solução muito mais superior. Não de uma solução momentânea em que eles estavam precisando, mas uma solução que remete para a vida eterna, para uma certeza de vida eterna com Deus, uma certeza de uma solução não só de um problema, mas de todos os problemas. E aqueles discípulos, ainda ouvindo o que o Senhor Jesus Cristo havia falado a eles, revelando as Escrituras, diz o texto aqui: porventura não convinha que Cristo padecesse? Jesus respondeu a eles, e que entrasse na sua glória? E Jesus começou ali a abrir as Escrituras, falando desde Moisés, profetas, explicava o que se achava em todas as Escrituras a respeito do que Jesus, o Cristo, haveria de passar e também que Ele haveria de ressuscitar. Quando Jesus concluiu essas palavras, já havia completado aqueles quase 11 quilômetros de caminhada, em que aqueles dois discípulos saíram de Jerusalém para ir para a sua cidade chamada Emaús. Aquela aldeia chamada Emaús. Jesus fez como que fosse mais adiante, e aqueles discípulos olharam para ele e disseram, e constrangeram: fica conosco, já está tarde, já declinou o dia. Ora, irmãos, se Jesus estivesse na sepultura, aqueles discípulos estariam falando com quem? Amigo, pensa comigo. Estariam falando com quem? Temos aqui uma prova de que o Jesus que ressuscitou, Ele é um Jesus que caminha com o ser humano, que tem desejo de restaurar a esperança do ser humano. Jesus ressuscitou, disseram os anjos. Não está aqui, mas ressuscitou. Mas Ele ressuscitou para nos trazer vida e vida com abundância. Mas ressuscitou para buscar, ir a buscar aquele que está triste, abatido, desesperançoso. Se Ele ficasse na cruz do Calvário, e ali tão somente na sepultura, como muitos demais homens que nós conhecemos e que muitas vezes são reverenciados como deuses, que estão lá na sepultura, hoje em forma de trabalhado com diversos tipos de materiais, são colocados perante os altares, são reverenciados, são adorados, são depositados neles a sua confiança, mas eles não ressuscitaram. Eles não deram provas nenhuma de um interesse pela minha e pela sua alegria. Mas Jesus,
ele provou que estava preocupado com aquele sentimento de tristeza que estava no coração daqueles discípulos. E ele foi com eles. E hoje ele usa a mim e usa você, e pode usar a você também, para levar esta palavra a outras pessoas, dizendo: o Jesus que perdoou os nossos pecados é o mesmo que ressuscitou e que está interessado em trazer alegria para a sua vida. E é por isso que ele vai ao nosso encontro. Ele vai aonde nós estamos, e agora, através desse vídeo, ele está indo até você, que talvez nunca ouviu essa palavra, que ele morreu na cruz para te salvar, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia e está interessado em trazer alegria para a sua vida. Ele foi atrás daqueles moços. Hoje ele usa a mim e a você também, que já teve esse encontro com ele, e que nos tornamos irmãos em Cristo Jesus, porque temos essa parceria, saímos do mesmo Pai, temos o mesmo Deus no comando, de nos dizer para nós: ide por todo mundo, pregai essa boa notícia. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E levar alegria àquelas pessoas que estão caminhando distantes, que outrora estavam presentes na comunhão com Deus, quem sabe, mas agora cada um está fazendo aquilo que acha que deve fazer, entristecidos, conhece a história, sabe de tudo, mas a tristeza ainda está no seu coração. Mas Jesus encontrou aqueles homens um dia, ali naquela caminhada, naquele horário do dia, melhor dizendo. Já estava escurecendo quando Jesus, eles fez com que ia adiante, e aqueles discípulos disseram para eles: fica conosco, pois já é tarde, já declinou o dia. Versículo de número 29 do Evangelho de Lucas, capítulo 24. E a Bíblia diz que ele entrou para ficar com eles. E eu quero dizer para você: convida Jesus para entrar na sua vida. Ele é educado. Ele não vai entrar de solepão, sabe, sem ser convidado na sua vida. Ele não vai entrar de uma maneira grosseira na sua vida. Ele trouxe uma palavra ali, revelando as Escrituras para aqueles rapazes, de que convinha que o Cristo padecesse e ele ressuscitasse. Mas eles estavam desesperançosos, esperando uma solução momentânea só de um problema ali de Israel, não entendendo que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Cristo prometido do Pai, ele tinha uma missão superior, de salvar a toda a humanidade. Não remisse tão somente Israel, mas a todos os seres humanos que aceitarem ele como seu único e suficiente Salvador. Quando Jesus entrou ali dentro daquela casa, eles convidaram Jesus. Diz o versículo 30 que aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando o pão, Jesus Cristo abençoou o pão e partiu e lhe deu. E o versículo 31 diz assim: abriram-lhes os olhos, abriram-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns para os outros: porventura não ardia no nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? E naquela mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. E esta palavra, que ainda que um pouco extensa no tempo, muitos criticam, vídeo bom é vídeo de 10 minutos. Não, vídeo bom é um vídeo que transmite a palavra de Deus. Os versículos que nós lemos aqui comprovam, mais uma vez,
Agora que naquele mesmo dia, dos 40 que viria de existir, comentado em Atos capítulo 1 que eu li a vocês, Jesus ele se manifestou àqueles 2 discípulos. A palavra diz que o coração deles ardia quando lhes abria as Escrituras. Porque a palavra, vocês lembram daquela passagem que eu li para vocês, João 8, 32? E conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus Cristo, ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele abriu-lhes as Escrituras. E eles receberam esta palavra no seu coração. Ardia no coração deles. Quem sabe a palavra está ardendo aí no seu coração. Pastor Cláudio, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo algo diferente no meu coração neste momento. Na minha vida. Estou com vontade de chorar, chore. Isso não é vergonha. Sabe o que é isso? Isso é Jesus. É Jesus se revelando através da sua palavra ao seu coração. A verdade que te liberta. A verdade que tira você dessa condição de enclausurado, de fechado, de com medo das coisas, e volta você a ter uma nova vida, uma nova coragem. E eu quero convidar você, faça o que os discípulos fizeram. Não fique só com a palavra ardendo no seu coração. Você pode testemunhar depois que ela ardeu no seu coração, mas convida ele para a tua casa. Aquele que ressuscitou quer entrar dentro da tua casa, quer comer contigo, ele quer ter comunhão contigo. E você vai ter a revelação completa quando você compartilhar aquilo que você tem com aquele que ressuscitou. Pois o pão não foi trazido por Jesus, o pão foi oferecido por aqueles discípulos. Mas quando Jesus partiu o pão, diz as Escrituras, o abençoou, partiu e deu-lhes. A Bíblia diz, abriram-lhes então os olhos. Deus há de abençoar a sua vida, a sua família. Deus há de abençoar o seu lar. Deus há de se revelar de forma tremenda quando você convidar Ele para dentro da sua casa. E aí os seus olhos vão se abrir. E muita coisa que você não está enxergando, você vai passar a enxergar. E aí inclusive a entender e acreditar que Ele ressuscitou. E você vai poder declarar, agora eu entendo porque queimava aquelas palavras dentro do meu peito. Mas isso gerou uma atitude no coração daqueles discípulos que eu espero que isso gere também no seu coração. Eles tomaram uma atitude, ainda que era tarde da noite, diz que naquela mesma hora, eles levantaram-se e foram para Jerusalém. E acharam ali congregado os demais discípulos que ali estavam. E os discípulos também testemunharam. Ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou e já apareceu a Simão. E vejo que eles trocaram testemunhos. Mas ele também se revelou a nós. Eu quero dizer também que ele se apresentou para nós no caminho. E olha, eu quero contar para vocês como ele se revelou a nós na hora que ele partiu o pão. Também nós vamos dizer, como vocês estão dizendo aí, ele ressuscitou. Jesus conta comigo e com você para continuar levando esta palavra a outras pessoas. Continuar levando essa mensagem a outros que ainda não ouviram. Ou se ouviram, esqueceram. Se ouviram e relembram de vez em quando, não entendem que Ele ressuscitou para trazer alegria. Ele ressuscitou não para que nós ficássemos fechados, enclausurados, chorando e se lamentando pelos nossos problemas, mas para que nós confiássemos nele e que voltássemos a ter a alegria. E Ele nos encheu de uma missão. Diz a palavra do Senhor em outros textos de outros evangelhos, por exemplo, o Evangelho de João, e eu quero finalizar aqui com isso, para completar essa missão em que nós temos declarado a vocês aqui, queridos ouvintes. Eu sei que o vídeo está longo,
mas não posso deixar de ler isso para vocês. Capítulo 20 de São João também fala a respeito da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conto também sobre essa história, mas eu quero convidar a você a ler o versículo comigo nas Sagradas Escrituras. No versículo 21 desse capítulo 20 de São João. Já era a terceira vez. Diz a palavra do Senhor: chegada a tarde daquele dia, primeiro dia da semana. Não, que era a primeira vez que ele apareceu aos discípulos. Chegada a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, ele mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Esse é o versículo 21. Eu li para vocês desde o versículo 19. Mas olha o que o 21 diz. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Completo aqui esta mensagem desse estudo. Mas ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E mais uma confirmação nós temos aqui, de que ele ressuscitou para trazer alegria. Não para ficar com o medo, como os discípulos estavam com medo dos judeus. Mas essa alegria, ela passou a existir no coração daqueles que ali estavam, quando ele mostrou-lhes as mãos e o seu lado. Mãos que foram moídas, feridas ali na cruz do Calvário, lado que fora perfurado. E os discípulos se alegraram porque tiveram agora a sua esperança renovada. Jesus ressuscitou para te trazer alegria. E ele colocou sobre nós uma missão. E essa missão é que nós, assim como o Pai havia enviado a ele diz assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como Jesus Cristo veio cumprir a sua missão de trazer, através da sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a garantia para nós de vida eterna, e que nós haveremos de ressuscitar no último dia, no dia da vinda do Senhor Jesus, no último dia da graça. E aqueles que estiverem vivos nesse dia, a palavra do Senhor nós vamos estudar mais para frente, seremos transformados. Não precederemos os que dormem ressuscitarão primeiro, serão transformados no corpo glorioso, e nós que estamos vivos seremos transformados, e juntos encontraremos com o Senhor nas alturas. Mas enquanto isso, nós temos uma missão, de anunciar que aquele que amou-nos de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o seu Filho ressuscitou, para que eu e você tivéssemos alegria. E assim como o Pai enviou ele com essa missão na terra, de levar a salvação a todos os homens, de entregar-se a si mesmo, nós devemos cumprir essa missão novamente, continuar essa missão do Senhor Jesus. Não precisamos morrer mais na cruz, ele morreu único por todos nós, mas nós temos a missão de anunciar essa boa notícia a todas as demais pessoas, a mostrar que ele ressuscitou, diferente de todos os outros homens, que com a sua sabedoria, que com os seus ensinos, em algum momento na história também impactaram as suas civilizações, suas regiões, e tem sim
às vezes muitos ensinos interessantes, mas que não conduzem à vida eterna com o único Deus verdadeiro. O único que conduz à vida eterna, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, o seu Filho amado. Foi por isso que ele morreu, para que nós tivéssemos vida eterna. Foi por isso que ele ressuscitou, para que nós tivéssemos alegria e a certeza de que nós vamos estar com ele também naquele grande dia. E para que, enquanto aqui nós estivermos, nós também gozemos de alegria, de prazer na presença do Senhor. Eu quero aqui neste momento agradecer você que esteve aqui conosco neste canal, Ajustando o Foco, de que teve a oportunidade de, junto comigo aqui, estudar a santa e bendita palavra do Senhor Jesus. Convido você, compartilhe isso com seus amigos, compartilhe isso com os seus familiares, eu não sei, com seus vizinhos. Seja você também um divulgador da palavra de Deus. Um forte abraço, meu coração sincero a vocês, na paz do Senhor Jesus. Amém.